E se eu te contasse que existe um país inteiro que você nunca vai encontrar em nenhum mapa oficial? Um território com mais de 30 milhões de pessoas, idioma próprio, exército, parlamento e até bandeira. Eles enfrentaram impérios, foram apagados de tratados, sobreviveram a massacres, guerras civis e ainda ajudaram a derrotar o Estado Islâmico. Pois é, Saddam Hussein lançou armas químicas sobre cidades inteiras dessa região. E foram mulheres curdas que enfrentaram e venceram o Estado Islâmico, quando ninguém mais conseguia. Mesmo assim, o mundo continua fingindo que eles não existem. Você já ouviu falar do Kurdistão? Se a resposta for não, tudo bem. É por isso que hoje o belo mundo atravessa montanhas, fronteiras e séculos de história para contar quem são os curdos, o que é esse tal de Kurdistão e como esse povo segue resistindo com dança, chá doce e uma teimosia que intimida até os inimigos. Número 1. Localização e dados gerais. Afinal, onde fica o Kurdistão? Se você abrir um mapa político do mundo, não vai encontrar. O Kurdistão não é um país reconhecido, mas existe. Não no papel, e sim como uma terra habitada, defendida e reivindicada por milhões de pessoas. Essa região fica no coração do Oriente Médio, ocupando uma faixa que vai do sudeste da Turquia ao norte do Iraque, passando também pelo oeste do Irã e o norte da Síria. 4 países diferentes dividem o que os curdos enxergam como uma só pátria. A maior parte vive na Turquia, cerca de 15 milhões. No Irã, são 6. No Iraque, 5. E na Síria, cerca de 2 milhões. Os números variam. Onde não há país, também não costuma haver censo preciso. E não, o Kurdistão não é feito só de areia e calor. A região é montanhosa, com clima que muda conforme a altitude. 2 cordilheiras passam por ali: os Montes Tauro, no sul da Turquia, e os Zagros, no Irã. Alguns picos passam dos 3.000 metros e acumulam neve no inverno. No norte do Iraque, especialmente perto de Erbil, além das montanhas, há florestas de carvalho, rios, cachoeiras e paisagens que lembram cartões postais suíços, até que um tanque de guerra enferrujado à beira da estrada lembra onde estamos. Mais abaixo, nas planícies, o calor domina. Mesmo assim, foi ali que os curdos construíram vilas, cultivaram trigo e criaram seus rebanhos. É também onde nascem os rios Tigre e Eufrates, que descem irrigando a terra há milênios. Essas montanhas não são só cenário, foram abrigo e resistência. Por isso, o Kurdistão é conhecido como Terra dos Montanheses, expressão que vem de Kurti, termo sumério que já significava isso, povo da montanha. E agora que você entendeu onde fica essa terra, é hora de conhecer quem são os curdos que vivem nela. Número 2. Quem são os curdos? Os curdos são um povo antigo, e quando a gente diz antigo, é antigo mesmo. Eles estão por ali há milhares de anos. Continuam sem um país reconhecido, mas mantêm uma identidade forte que atravessa gerações. Eles não são árabes, nem turcos, nem persas. São curdos. E isso não é só uma questão de etnia, é uma forma de viver. Eles falam um idioma próprio, têm tradições, danças, rituais, tudo com um jeito curdo de ser. Sobre a origem, tem quem diga que os curdos descendem dos medos, um povo da antiguidade que viveu naquela região e até fundou um império, lá pelo século 7 a.C. Se é verdade ou não, ninguém sabe direito. Mas os próprios curdos gostam dessa conexão, porque reforça a ideia de que eles estão ali desde sempre. Durante séculos, viveram sob domínio de impérios, como o otomano, que controlou boa parte do Oriente Médio até o começo do século XX. Mesmo assim, mantiveram certa autonomia em vilas e tribos, com líderes próprios, costumes locais e uma língua que nunca deixaram de falar. Foi essa resistência silenciosa que manteve viva a identidade curda. E sim, eles também deixaram sua marca nos livros de história. Um dos nomes mais conhecidos do mundo islâmico, Saladino, era curdo. Ele foi o líder que reconquistou Jerusalém durante as Cruzadas e até hoje é lembrado como símbolo de honra e estratégia militar. Ou seja,
Os curdos sempre estiveram ali. Com ou sem país, nunca deixaram de existir. E agora que você já conhece onde fica o Kurdistão e quem são os curdos, vamos à grande questão. Mas se os curdos estão lá desde sempre, por que nunca formaram um país? Para entender isso, precisamos entrar na parte das lutas e promessas não cumpridas, que veremos a seguir o próximo tópico. Número 3. História. Como a gente já adiantou, até o começo do século XX, os curdos ainda tinham certa autonomia dentro do Império Otomano. Viviam em suas regiões, falavam seu idioma, seguiam seus costumes, mesmo sendo parte de um império que dominava boa parte do Oriente Médio. Mas isso mudou com o fim da Primeira Guerra Mundial. O império foi desfeito e potências como França e Reino Unido redesenharam o mapa da região. Em 1920, o Tratado de Sèvres chegou a propor um Estado curdo, mas o novo governo turco recusou o acordo. 3 anos depois, um novo tratado surgiu e simplesmente ignorou esse povo. O território foi dividido entre Turquia, Irã, Iraque e Síria. A chance de um país desapareceu. Dali em diante, os curdos viraram minoria em países que tentavam negar até sua existência. Na Turquia, o idioma curdo foi proibido. Chegaram a ser chamados de turcos das montanhas, como se fossem uma invenção. A repressão foi tão forte que, nos anos 1980, surgiu o PKK, um grupo armado curdo que enfrentou o governo turco. O conflito deixou dezenas de milhares de mortos, tanto que o governo turco considera o grupo uma organização do terror. Mas, para muitos curdos, esse grupo representa resistência. No Irã, a história seguiu por um caminho parecido. Em 1946, os curdos chegaram a declarar a chamada República de Mahabad, um estado curdo temporário. Durou menos de um ano. O governo destruiu tudo. Desde então, a repressão continua. No Iraque de Saddam Hussein, a perseguição foi brutal, com ataques químicos que falaremos em detalhe daqui a pouco. Na Síria, os curdos aproveitaram a guerra civil para ocupar espaço. Criaram a região de Rojava, com uma administração própria. Foram decisivos contra o Estado Islâmico. Mas a Turquia não gostou e invadiu partes do território. De novo, a autonomia ficou por um fio. Por tudo isso, os curdos repetem uma frase: não temos amigos além das montanhas. E, sinceramente, difícil discordar, não é mesmo? Ainda assim, seguem firmes. Mesmo sem um país, têm parlamento, forças de defesa, idioma, hino e uma bandeira. Vermelha, branca e verde, com um sol dourado no centro. O sol representa o Newroz, o Ano Novo Curdo. Em muitos lugares, erguer essa bandeira é ato político, mas para eles, ela representa algo maior, o país que ainda não nasceu, mas que nunca deixou de existir no coração do povo. E como o Kurdistão não vive só de luta, agora é hora de conhecer o que mantém tudo isso de pé: a cultura, os rituais e os costumes que atravessam gerações. Número 4. Cultura e tradições. Mesmo espalhados por vários países, os curdos mantêm costumes e rituais que formam uma identidade forte. Ela aparece nas roupas, nas danças, nas festas e até no jeito de receber uma visita. A vestimenta tradicional chama a atenção de cara. Em qualquer celebração, ela rouba a cena. As mulheres usam vestidos longos e bordados, com cores vivas e véus brilhantes. Os homens vestem calças largas, faixas na cintura e turbantes que variam conforme a região. Vermelho e branco no Iraque, azul escuro no Irã. No dia a dia, muitos usam roupas modernas, mas em festa, o visual tradicional domina. E por falar em festa, e se tem um evento que todo curdo faz questão de celebrar, é o Newroz, o ano novo deles, que é comemorado em 21 de março. A data marca o início da primavera, e mais que isso, representa a liberdade. Diz a lenda que foi nesse dia que um ferreiro chamado Kawa derrubou um rei tirano e acendeu fogueiras nas montanhas para avisar que o povo estava livre. Até hoje, essa tradição segue viva, mesmo em lugares proibidos como a Turquia, por exemplo.
No cotidiano, o valor que os curdos dão à hospitalidade impressiona. Tem um ditado que diz: "O convidado é enviado por Deus", e eles levam isso a sério. Quem chega é tratado como da casa, com comida, chá, lugar para sentar e, se precisar, um canto para dormir. À noite, nas aldeias, é comum ver rodas de chá. Os homens fumam narguilé e conversam sobre política ou a lavoura. As mulheres cuidam das crianças, trocam receitas, mantêm o ritmo da casa. A vida nas montanhas é dura, com inverno pesado e agricultura limitada, mas ninguém passa necessidade sozinho. Se um colhe menos, o outro ajuda. Esse espírito comunitário vem de longe, dos tempos em que os curdos viviam organizados em clãs e tribos. E mesmo nas cidades, esse senso de grupo continua forte. Número 5. E culinária curda. Agora que a gente falou das tradições, é hora da parte mais saborosa: a comida. A culinária curda reflete o ambiente onde eles vivem. Montanhas, plantações, pastos. É uma cozinha farta, com muitas carnes, grãos, vegetais, iogurte e pão. Lembra um pouco a cozinha persa, turca e árabe, mas sempre com um toque próprio. Um prato bem comum são os dolmas: folhas de uva, repolho ou legumes como abobrinha e pimentão recheados com arroz, carne e especiarias. Outro favorito é o biryani curdo, uma variação do prato asiático. É arroz colorido com frango, cenoura, amêndoas e uvas passas. E claro, o pão. Os curdos amam aquele pão tipo folha, parecido com o sírio ou o naan, sempre assado na hora. Dizem que os primeiros pães da humanidade surgiram lá na região da Mesopotâmia, terra ancestral dos curdos. Então, faz sentido que o pão seja quase sagrado para eles. As refeições seguem o estilo oriental. São feitas no chão, sobre tapetes, com todos sentados em volta das bandejas. Comer com as mãos é comum, e o pão funciona como talher. E sim, sempre tem chá. A bebida acompanha conversas longas, visitas inesperadas e qualquer pausa no dia. Na hora da sobremesa, eles seguem o estilo regional, à base de mel, tâmaras, nozes, pistache, gergelim e especiarias como cardamomo e açafrão. O mais famoso é a baklava, com camadas de massa folhada, mel e pistache. Quase sempre, os doces são servidos com chá preto bem doce. Uma combinação simples, mas que fecha qualquer refeição com gosto de casa. Número 6. Religião e diversidade de crenças. A religião entre os curdos é tão variada quanto os lugares onde eles vivem. Não tem uma fé única. O que existe é uma mistura de crenças que foi se formando com o tempo, de acordo com o país, a convivência com outros povos e as tradições de cada região. A maioria dos curdos é muçulmana sunita, principalmente nas partes da Turquia, Síria e Irã. Mas mesmo entre os sunitas, os curdos costumam ter costumes próprios, com festas, rituais e hábitos que misturam religião com tradições do povo. Também existem curdos xiitas, mais presentes no Irã e em algumas áreas do Iraque. Um grupo religioso que se destaca são os Yazidis. Eles têm uma religião própria, bem antiga, que mistura elementos do zoroastrismo, do cristianismo e do islamismo. Acreditam em um Deus criador e em 7 anjos, sendo o mais importante o anjo pavão. O templo sagrado dos Yazidis fica em Lalish, no norte do Iraque, e é um dos centros espirituais mais importantes para eles. Também existem curdos cristãos e até judeus, mas em número bem menor. Muitos cristãos seguem igrejas orientais, como a assíria ou a ortodoxa, e vários acabaram deixando suas terras por causa de perseguições ou conflitos. No fim das contas, o que une os curdos não é a religião, é o sentimento de pertencimento com a terra onde nasceram. Número 7. Saddam Hussein. Entre todos os momentos mais dolorosos da história curda, nenhum é tão marcante quanto o que aconteceu no Iraque,
nos últimos anos da ditadura de Saddam Hussein. Em 1988, o governo iraquiano lançou a Operação Al-Anfal, uma ofensiva militar que durou meses e teve como alvo direto os curdos que viviam no norte do país. Era apresentada como uma campanha contra rebeldes, mas na prática virou um ataque sistemático contra civis. O episódio mais trágico aconteceu no dia 16 de março, na cidade curda de Halabja. Aviões iraquianos jogaram bombas com gases tóxicos sobre a população. As pessoas caíam na rua sem conseguir respirar. Quem tentou se esconder em porões acabou sufocando, já que o gás descia e se acumulava no fundo das casas. Estima-se que entre 3.200 e 5.000 pessoas tenham morrido naquele dia, a maioria civis, incluindo mulheres, crianças e idosos. Milhares sobreviveram com sequelas graves, problemas respiratórios, queimaduras na pele e doenças que seguem afetando a população até hoje. E essa cidade foi só uma parte da tragédia. Durante toda a operação, cerca de 4.000 vilas foram destruídas, um verdadeiro circo de horrores. Estima-se que entre 50.000 e 100.000 curdos tenham perdido a vida. Foi só depois da Guerra do Golfo, em 1991, que os curdos iraquianos conseguiram uma certa autonomia. Com apoio internacional, passaram a controlar parte do norte do país. Nascia ali a região autônoma do Kurdistão iraquiano, com governo e parlamento próprios. Hoje, em Halabja, existe um memorial. Lá estão fotos das vítimas, brinquedos, roupas e objetos que restaram daquele dia. Para os curdos, isso não é apenas uma lembrança, é uma ferida viva. E ajuda a entender por que a busca por segurança e independência ainda é tão urgente para eles. Número 8. A mulher curda. Quando se fala em países de maioria muçulmana, muita gente pensa logo nas limitações impostas às mulheres, como o uso obrigatório do véu, regras de comportamento e papéis domésticos bem definidos. E sim, isso existe em muitos lugares. Mas a mulher curda escapa desse estereótipo fácil, porque ali ela pode ser vista tanto cozinhando numa aldeia, quanto de farda, carregando um fuzil na linha de frente, e as duas imagens são reais. Em regiões mais tradicionais do Kurdistão, como áreas rurais da Turquia ou do Irã, ainda prevalecem costumes patriarcais, casamentos arranjados, separação de papéis e forte controle familiar. Espera-se que a mulher cuide da casa, dos filhos e mantenha discrição no vestir e no agir. Mas isso muda bastante em outras partes do território curdo, como no norte da Síria e no Iraque, onde mulheres conquistaram espaço em universidades, sindicatos, ONGs e parlamentos. Em regiões autônomas como Rojava, adotou-se um sistema de coliderança. Todo cargo de poder é dividido entre um homem e uma mulher. Foi ali que surgiram as IPJ, Unidades de Proteção das Mulheres, símbolo da resistência feminina no século XXI. Em 2014 e 2015, com o avanço brutal do Estado Islâmico, muitos exércitos recuaram. Mas essas mulheres curdas foram para a linha de frente e venceram. Uniformizadas, de lenço no pescoço e tranças longas, desafiaram não só o grupo extremista, mas também todos os estereótipos sobre o papel da mulher em guerra. Enquanto os radicais promoviam terror, especialmente contra mulheres yazidis, eram justamente mulheres que lideravam a resistência. Era uma luta contra o terror e contra séculos de opressão. O lema delas diz tudo. Jin, Jiyan, Azadi. Mulher, vida, liberdade. Número 9. Situação atual e desafios. Hoje, os curdos continuam onde sempre estiveram, entre fronteiras, tentando existir. Uns vivem em vilas escondidas nas montanhas, outros em grandes cidades, em países que insistem em negar sua identidade. Alguns estão em zonas de guerra, outros no exílio. São mais de 30 milhões de pessoas espalhadas por lugares muito diferentes, da Turquia à Alemanha, do Iraque ao Canadá. Eles vivem entre conquistas e retrocessos, autonomia e repressão, esperança e frustração.
Para alguns, o futuro parece promissor. Para outros, é só mais um dia tentando não desaparecer. Não é fácil, mas se tem um povo casca-grossa, é o curdo. A simples sobrevivência da identidade curda, após tudo que enfrentaram, já é uma vitória diária. E assim a gente encerra mais uma jornada, dessa vez pelas montanhas, fronteiras e histórias do povo curdo. Agora conta pra gente, o que mais te chamou a atenção? Já tinha ouvido falar do Kurdistão? Deixe sua opinião aí nos comentários. A gente quer muito saber o que você achou dessa realidade que raramente aparece nos noticiários. Se você gosta de explorar o que o mundo tenta esconder, descobrir histórias fortes e culturas pouco faladas, fica com a gente. Ainda tem muita coisa para conhecer, e o belo mundo vai te levar para cada canto. Obrigado por acompanhar até aqui, e até o próximo destino.